Veja bem, Lula está em contagem regressiva para cair fora, afirma renomado jornalista. Nós vamos compreender exatamente o que está acontecendo, mas antes, deixe logo o seu like, compartilhe, divulgue para que essas informações cheguem ao maior número possível de brasileiros. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e faça com que esta comunidade aumente para que a nossa voz ela possa ecoar mais distante. Olha só, o que está acontecendo é o seguinte: a conta desse desgoverno está começando a chegar na vida de todos os brasileiros. Hoje mesmo saiu um dado de que em 2023, agora no mês de fevereiro, o desmatamento cresceu gigantescamente. Informações dão conta também de que o preço dos combustíveis vai dar aquele salto com a volta da cobrança dos impostos que haviam sido suspensos pelo governo do presidente Bolsonaro. E assim são tantas as outras coisas que acabam impactando negativamente a vida do cidadão brasileiro. E somando-se a toda essa questão desse desgoverno, nós temos agora a abertura oficial da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar os responsáveis, os mentores intelectuais, quem se beneficiou, quem se omitiu e permitiu que a tragédia do dia 8 de janeiro acontecesse lá em Brasília. Aquilo que o governo Lula tanto temia acaba de acontecer. O menino deputado André Fernandes conseguiu 172 assinaturas na Câmara dos Deputados para instalar a CPMI. Lembrando que já tinham 32 assinaturas no Senado. Pronto. E uma boa notícia, uma boa informação é de que, como é uma CPMI, ela não precisa de autorização nem do presidente do Senado e nem do presidente da Câmara. Ou seja, é instalada de forma automática, não tem mais o que possa se fazer. Agora, as investigações elas vão andar. Então é por conta da junção desses fatores, os dados negativos dessa gestão, juntamente com a abertura desta investigação, acredito eu que de fato o Lula esteja mesmo em uma contagem regressiva. E sabe quem é que está com o calendário, quem é que está com o relógio na mão, contando as horas e os segundos para que isso aconteça? É justamente o Chuchu, né? O picolé de chuchu, chamado Geraldo Alckmin. Mas deixa eu mostrar aqui as provas daquilo que eu estou te dizendo. Confira conosco aqui na nossa tela. Diz a matéria: Lula em contagem regressiva para cair fora. Entenda só, minha gente. E aí eu mostro para vocês aqui, com exclusividade, acredito que aqui seja o primeiro local onde nós estamos veiculando essas informações, dando conta de que aqui no perfil oficial do deputado André Fernandes, no Twitter, ele publica há alguns minutos a seguinte informação: vai ter CPMI. Acabamos de alcançar o número mínimo de assinaturas na Câmara e no Senado para a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Foram 32 no Senado e 172 na Câmara até agora, né? Eram necessárias na Câmara 171. O artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, uma vez requerida por um terço das casas, a instalação ela é automática. Acabou caô, acabou conversa. A contragosto do Lula e da sua trupe, vai ter CPM sim, para esclarecer todos os fatos que esse desgoverno quer jogar para debaixo do tapete
em nome de uma narrativa para responsabilizar a direita e, sobretudo, atingir a honra, atingir o capital político de Jair Messias Bolsonaro. Então, vem aqui, ó. Quais são as consequências de tudo isso? Veja só. Políticos do entorno do vice-presidente Geraldo Alckmin já dão como certa a queda do governo Lula. Vou repetir para você escutar direitinho e digerir com muita calma. Políticos do entorno do vice-presidente, o Geraldo Alckmin, já dão como certa a queda do governo Lula. Com uma política econômica medíocre e com uma base comprada com cargos comissionados, mostra a receita para seu impeachment. Aliás, o Brasil se especializou em empichar políticos. Ou seja, gente, o que está acontecendo é o seguinte: o Geraldo Alckmin, ele está vendo o Lula metendo literalmente os pés pelas mãos, fazendo um governo com uma gestão pífia, horrível. E o que ele está fazendo? Ele está caladinho, ele está na dele, se resguardando, tentando tirar, descolar a sua imagem do Lula, dessa gestão, para que depois ele possa se apresentar como a alternativa a esse governo catastrófico que está gerindo o Brasil. Tá aí, a receita está dada, a receita está pronta. Quanto pior for o governo Lula, melhor é para o Geraldo Alckmin e a sua turma do PSDB, que estão de camarote, só assistindo e torcendo pelos erros do Lula. Mas vamos em frente, olha só. Lula gastou capital político para ganhar a eleição no Senado e passar medidas que vão destruir as contas públicas, como a PEC do rombo, e ao mesmo tempo tenta ser sanguinário com seus opositores, fazendo uma perseguição principalmente a militares com um punhado de generais chamados melancias, que não tem liderança totalmente sobre a tropa. Ele não tem apoio no Congresso nem nas Forças Armadas. A pressão dos 100 dias de governo poderá ser avassaladora para o Lula. Ou seja, é um governo que se faz por meio da imposição da força e da ameaça aos seus liderados e aos seus adversários. Você vê que é uma coisa muito mecânica, não tem nada de orgânico. Diferentemente do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, onde se tinha um conjunto de ministros, de pessoas com capacidade técnica, capacidade moral e ética para gerir a coisa pública. E isso tinha todo o amparo junto à população, porque você via as massas de milhares e milhões de pessoas nas ruas aplaudindo, aprovando os rumos do governo de Jair Bolsonaro. Agora, em relação ao Lula, você não vê uma alma viva na rua dando apoio para ele. Você vê uma base governista que praticamente foi comprada, já meio que ali fazendo uma cópia parecida com aquilo que aconteceu no Mensalão. Ou seja, a receita da tragédia ela está pronta. Sem contar que ele não tem nenhum respeito, de fato, das tropas militares e também ali do pessoal que fica na intermediária, na hierarquia das Forças Armadas. Salvo-se alguns generais ali que são capazes de fazer certas coisas que não são tão republicanas em nome de interesses pessoais, né? De promoção, de poder, de cargo, de salário, essas coisas, né? Então, todos esses elementos nos dão indícios de que o governo Lula, ele fica na corda bamba, gente. Tá na corda bamba, só esperando o momento de cair. E quem vai lucrar com isso? Geraldo Alckmin. Ainda com parte do STF lhe dando suporte, o governo Lula acha que a solução dos seus problemas é calar as redes sociais, assim como na China e na Coreia do Norte. Mas o seu problema está no próprio governo. Pessoas que produzem, principalmente do agro, não reconhecem, acham que o processo eleitoral teve falhas, né?
desde a decisão do ministro Fachin, quando o tornou elegível, né, o reabilitou a concorrer à presidência, até a sua própria vitória com insignificante 1% a mais do que a votação do presidente Bolsonaro. Ou seja, o futuro do governo Lula, ele é tenebroso e tem prazo de validade que poderá ser antes de 2026. Alckmin deve estar preparado para assumir a missão de trazer o Brasil novamente à normalidade. Não sei se aqui Geradópolis seria capaz de fazer um negócio desse. Essa é uma matéria que ela é assinada pelo Júnior Melo, né, jornalista e advogado. Gostei bastante da reflexão e da análise que ele traz em relação a tudo o que está acontecendo no Brasil, a essa atual conjuntura e mais esse elemento novo agora que é a CPMI, que eu tenho repetido. Isto deve se focar em tentar identificar se o Lula foi de fato comunicado das coisas que estavam prestes a acontecer. Porque em uma entrevista, ainda no dia do ocorrido, ele disse categoricamente que ninguém havia informado a ele. Portanto, se informou, significa dizer que o Lula mentiu. E se mentiu, quebrou o decoro, o respeito que o cargo de presidente exige. Portanto, perde toda a moral para continuar à frente da presidência da República. Isso pode ensejar, inclusive, o seu impeachment e a sua queda antes que termine de iniciar o seu mandato, podemos dizer assim. O que você acha de tudo isso? Você acha que esse governo pode prosperar? Ou você é da turma de quem acha que esse governo não deveria sequer ter iniciado? O que você acha? Esse governo tem sido uma catástrofe para o país, para o Brasil? Eu acho esse governo, na verdade, desgoverno catastrófico. Mas enfim, eu quero ouvir a sua opinião aqui através dos nossos comentários. Então, muito obrigado, tenha um bom dia, fique com Deus, tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo. E olha só, daqui embaixo temos o nosso Pix, se você puder nos ajudar, fique à vontade. Tchau!